o nome completo do senhor. Posso falar? Pode. João Ricardo de Oliveira Amaral. Seu João, o senhor nasceu em que cidade? Salvador, Bahia. Salvador. O senhor é casado, solteiro, vive em união estável? Qual é seu estado civil? Divorciado. Divorciado. Tem filhos? 2. Quais idades? 9 e 11. 9 e 11. Certo. A data do seu nascimento? 24/6/1984. Nome do pai e da mãe? Pai não declarado, mãe Marivalda de Oliveira Amaral. Marivalda de Oliveira Amaral. Profissão do senhor? Analista de suporte, sou formado. Analista de? Suporte. Nível superior? Isso. O senhor é eleitor? Oi? É eleitor? Vota? Tem título? Voto. Sabe dizer seu CPF? 008-289-735-20. Ok. O senhor confirma que a sua defesa aqui está sendo assistida pelos doutores José Maurício Vasconcelos Coqueiro, Aloysio Freire Santos, Rafael Fonseca Teles? Confirmo. Ok. Eu vou interrogar o senhor a respeito da acusação que consta neste processo, mas o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Não está obrigado a responder as perguntas. Responde se quiser, sem prejuízo à sua defesa. O senhor entendeu? Entendi. O interrogatório será gravado. Então, eu vou pedir que sempre o senhor responda em voz alta, próximo ao microfone, com calma, de forma clara, para ficar registrado, tá certo? Tudo bem. Se quiser chegar ao microfone, que o senhor é Tá- alto, mas tá bom. pode chegar mais. Mas tá bom do jeito que eu tô falando? Não, tá baixo. Chegue mais próximo. Agora. Aí. Tá bom agora. Aí. Pronto. Consta aqui nos autos que no dia 23 de maio de 2018, por volta de 10 horas e 57 minutos, na rua Território do Guaporé, número 136, Pituba, na clínica Odonto System, nesta capital, o senhor teria desferido diversos golpes de faca contra Aldo Lopes do Nascimento, matando-o. É verdadeira essa acusação? Infelizmente, sim. O senhor pode contar o que foi que aconteceu naquele dia? Do dia 23, no caso? 23 de maio de 2018. Começou tudo em casa, né? Foi no caso da discussão da noite. Discussão não, conversa. E aí, foi uma noite bem... O senhor e quem? Eu e Juliana, em O casa. senhor era casado com Juliana há quanto tempo? Casamento, de fato, no papel foi em 2013. Aí tinha um relacionamento antes, o casamento em 2013 e o negócio aconteceu em 2018. Sim. Então, na noite anterior, o senhor teve uma conversa, uma discussão? É porque eu tinha descoberto, né? Aí, O que foi enfim, que o senhor descobriu? eu descobri que eles estavam tendo caso, os dois. E O senhor aí, descobriu nesse dia? não, no dia anterior. Sim, no dia anterior que o senhor descobriu? Isso. Como foi que o senhor descobriu? Bom, já tinha um tempo que estava tudo estranho em casa. Eu não entendia o que é que tinha acontecido. Eu ficava me perguntando o que diabo foi que eu fiz. Porque quando você dá um motivo, você sabe. Não, dormi fora. Aconteceu porque eu dormi fora. Tratei mal. Você tem um motivo. Só que eu tinha uma mudança repentina em casa e eu não conseguia identificar o que foi que aconteceu, onde foi que eu errei, né? Porque você sempre acha que você que é errado. E aí eu ficava me perguntando o que diabo foi que aconteceu em casa, porque eu não entendia e, enfim, do nada a pessoa que está ali do seu lado simplesmente te trata diferente e você começa a se afastar um do outro e eu não entendia. E isso foi passando os dias tal, e aquele afastamento e a frieza também. Só que o que me pegava é porque eu não sabia o que foi que eu fiz. Eu sempre ficava me perguntando o que é que eu fiz de errado para tentar entender o que é que estava acontecendo na minha casa, porque eu sempre pensei que a gente tem que buscar manter o ambiente em casa. E, na minha visão, o homem é que tem que prover mesmo, prover financeiramente, prover o lar, prover a segurança, tem que fazer com que a família esteja bem. Porque, na minha visão, se seus filhos, sua mulher não está bem, não tem como você estar bem.
E eu queria que minha família continuasse bem, porque a gente sempre foi bem. E aí, essa mudança eu não entendia, e aí até que no dia 22, eu tive o momento em que eu vi ela falando, que hoje eu sei que foi com Aldo, só que eu não sabia na época com quem foi. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali. Você ouviu uma ligação? Foi porque a gente chegou, né, na empresa, aí ela foi num... É tipo uma lanchonete que tem de frente à empresa. E eu ia subir normal para a empresa. Só que eu não lembro o que foi que eu tinha que falar com ela, ou pegar na mão dela. Aí eu fui para a lanchonete. Aí neste momento que eu fui para a lanchonete, que eu cheguei por trás assim, normal, aí ela estava no telefone. E aí a forma que ela estava falando no telefone foi bem diferente, né? Bem melancólica. E o que ela pediu é um negócio assim que eu não como, ou seja, não tinha como ser para mim. Aí ali eu percebi que tinha alguma merda ali, né? Alguma coisa acontecendo. E aí na hora eu não falei nada, assim, saí bem triste, assim, porque agora de fato eu sabia que tinha alguma coisa. Até então eu tentava descobrir o que era. E ali eu descobri que realmente existia alguma coisa. A priori eu até pensei que poderia ser, porque você começa a querer resposta, né? Aí eu achei que poderia ser alguma coisa com o ex-chefe dela, chefe, não sei, Daniel, no caso que é o filho da dona. Aí passou pela minha cabeça Espera aí que assim. eu não entendi. O senhor pensou que pudesse ser alguma coisa com o ex-chefe dela, Daniel? Porque assim, ela falava mal dele. Ah, Dizia que não prestava, que não sei o que, não sei o que. Aí de repente ela começou a falar bem. Aí hum, eu, pô, pode ser o cara, né? Que hum. a única pessoa que veio na minha cabeça assim que poderia ser alguma coisa, né? Até então, o senhor nunca tinha desconfiado de que ela tivesse outra pessoa, nada. Não. Certo. Pode prosseguir. A gente sempre estava junto, saía junto. A gente era bem resolvido, vamos dizer assim, como família e como casal também. Hum, Até esse momento aí, não tinha nada a reclamar, não. Aquele negócio foi feliz até aquele ponto. Se você certo. me perguntar daquele ponto ali para trás, eu não tenho nada a reclamar. O relacionamento foi em relação a crianças, tudo, não tem nada a reclamar. Mas de quem foi a iniciativa dessa conversa? Foi do senhor ou foi dela? De quê? Essa conversa que o senhor teve na noite, foi o senhor que chamou ela para conversar ou ela chamou o Pronto, senhor isso aqui que eu estou te relatando aconteceu no dia 22 de manhã. de manhã? Não foi no dia Certo, 23, do fato. Foi no certo. dia 22. Hum, Aí, durante o dia lá, eu fui ver o que estava acontecendo. E aí, como eu trabalhava na TI, então, por exemplo, as linhas telefônicas toda era do meu controle. Câmera, inclusive, essas filmagens que vocês estão vendo, quem botava para configurar, fazer as coisas todas era eu. sim. Então, por exemplo, eu tinha acesso a essas câmeras pelo celular, se eu quisesse. Quem tem DVR em casa sabe que você pode controlar pelo celular, botar para parar de gravar, apagar, fazer o que você quiser. E aí, quando eu bateu curiosidade assim, eu fui olhar na conta do celular para quem ela tinha ligado naquele momento. Porque se eu tinha acabado de ver uma ligação. Aí eu Esse telefone era da empresa? É da Ah, empresa. Então, assim, como eu vi ela naquela ligação melancólica, não sei o que, eu falei, bom, vou ver quem foi que ela ligou. E aí, na hora que eu bati lá, que eu vi quem ligou, tava o número de áudio. Aí eu fiquei assim, aí você começa a buscar dia, aí você pega aquelas histórias todas de, vou no shopping, não sei o quê, e não dá resposta. Aí quando você vai ver neste dia, ligação entre os dois. E ligações demoradas. Aí depois, vou para uma entrevista de emprego. No dia tal, não sei o quê. Você vai buscando os dias. Aí quando você olha, ligação entre os dois. hum. Todos os momentos em que precisava se ausentar, tinha ligação entre os dois. Aí, assim, ou você aceita aquilo que você está vendo, ou você vive no mundo da lua achando que não tem nada, né? E aí teve um momento em que eu ainda estava bem, assim, resistente. E aí teve um momento que eu chamei Aldo na sala. Lá Na verdade, eu chamei não, ele apareceu. No dia 22. Como é? Isso o senhor chamou ele ou Sim, ele no dia apareceu no 22, dia no dia 22? 22, dia anterior. Certo. E aí, estava eu, Alexandre, e ele estava na sala também, eu não lembro agora o que é que a gente estava conversando. A gente se via muito, se falava muito, era amizade na empresa e fora da empresa. E aí, naquele determinado momento, eu pedi o celular dele. Eu não lembro agora exato como foi que eu pedi, mas eu sei que eu pedi o celular dele
E aí ele me deu o celular e na hora que eu peguei o celular dele, tinha primeiro que já estava histórico todo apagado, mas ainda tinha umas coisinhas assim, que eu não lembro agora, mas que você via que estava tipo, tô fazendo o quê? Vai aonde? Vou estar marcando, coisas assim. Mas até então, eu só concluí para mim ali que tinha o caso. Beleza, deu o celular dele, não briguei, não fiz nada com ele. E aí, porque eu acho que quem me devia satisfação era ela, não era ele, né? Naquele momento, até porque até então eu estava ainda vivenciando aquilo, tentando engolir aquilo e entender. E aí, na hora que a gente foi para casa, de noite já, e a gente ia pegar as crianças primeiro na creche, para depois ir para casa. Aí, no trajeto, eu virei para ela e falei que eu queria me separar dela. Aí, no início, ela falou, não sei o que. Eu falei, rapaz, já sei de tudo, tem isso, no dia tal que você disse que é para entrega, vocês se encontram com o Aldo. Aí teve esse dia da entrevista mesmo, quando eu perguntei a Elisângela, que a Elisângela trabalhava com o Aldo, na parte do call center. Aí eu perguntei, porque ela tinha sumido a tarde toda. Aí eu falei, Elisângela, na quinta-feira, Aldo estava aquela não, Aldo folgou. Aí eu falei, bom, não preciso de mais nada, para mim está bem claro tudo que aconteceu aqui. E aí eu pedi separação dela, a gente voltando para casa no carro. Eu falei, eu quero me separar, siga a sua vida. Ela, não aconteceu nada. Eu falei, não aconteceu nada o quê? Você acha que eu sou besta? Você acha que eu sou idiota para você ficar negando? Ah, não, aí depois, aí começa. Só foi um beijo. Eu falei, rapaz, para que tá ridículo. Não vai segurar, entendeu? Você não já fez? Acabou. Segue sua vida, siga a minha e vamos. E aí a gente pegou as crianças na creche e aí a gente, em respeito às crianças, parou de conversar sobre o assunto. Aí depois, quando as crianças foram dormir, tudo direitinho para não expor eles, né, no caso, porque na época a Júlia tinha o quê? 2 anos e Cadinho tinha 4. Então, tipo, bebês praticamente. Aí depois que eles foram dormir, aí a gente voltou a conversar. Aí eu expliquei que não tinha mais jeito. Tanto que eu ainda virei para ela, falei, rapaz, eu acho que tem que ter valido muito a pena. Tem que ter sido algo assim fenomenal na sua vida, porque você joga fora emprego, joga fora casamento, abrir mão da criação dos seus filhos, vocês têm que realmente ter valido a pena. Ela, não, não é isso, não sei o que, ainda queria manter casamento, esse negócio, eu falei que não dava. E que ela seguia a vida dela, paciência. E foi uma noite sofrida ali, de muita conversa, ela tentando reatar, e como ela já relatou aqui, eu não queria nem conversar, eu fui pro banheiro, fiquei chorando que eu não queria chorar para as crianças ouvirem, né, porque no banheiro lá trancado. Enfim, foi bem, bem doloroso mesmo. E aí, surge, né, praticamente passou a noite em claro, que eu não dormi, aí tanto que eu nem fui pro quarto, eu fiquei na sala, deitei na sala, fiquei lá só esperando o tempo passar mesmo. E aí você passa aquelas horas todas se questionando o que é que aconteceu, como foi que isso tudo se deu, porque é meio inacreditável, né, na minha visão. Hoje a gente já engole e tal, mas naquele momento é meio difícil de acreditar, a verdade é essa. E aí é onde tem a decisão de ir na empresa, pedir demissão, no caso. Mas essa decisão foi conversada conjuntamente, vocês dois? Não, eu disse que O senhor eu disse, disse que eu ia pedir demissão quando eu ia mais para a empresa, ela disse eu vou junto. Foi ela que disse que ia junto, entendeu? E não ela dizendo que ia demitir, eu falei, eu já estava decidido. Porque para mim, que cara, eu ia para a empresa mais. Eu ia fazer o quê na empresa? Eu ia ficar lá, fazer o quê? Virar motivo de chacota. Entendeu? Então, para mim já tinha dado, enfim. Aí teve esse momento, como ela relatou aqui, que eu pedi para ver se ela deixava as crianças comigo, mas no fundo eu sabia que ela não ia deixar e juiz nenhum ia dar as guardas ao pai, ao invés da mãe. A não ser que a mãe seja muito horrível, né? Então, assim, para mim ali não era só o casamento que estava acabando, eu estava perdendo o direito de criar meus filhos, eu estava perdendo tudo aquilo que eu construí, eu estava vendo indo por água abaixo. Simplesmente em menos de 24 horas, que a verdade é essa. Porque tudo isso que a gente está relatando aqui, tudo isso que a gente está conversando, aconteceu em menos de 24 horas. Do fato de descobrir até o fato do que aconteceu. Foi, assim, muito repentino, uma loucura. Eu tenho hoje... Me diga uma coisa. Nesse momento que o senhor tem essa conversa com ela, né, na noite anterior, em algum momento
Houve exacerbação de ânimos? Vocês chegaram a brigar, discutir, Não, ou foi não, uma doutor. conversa tranquila? Doutora, deixa eu explicar uma coisa, porque a senhora está me vendo pela primeira vez, eu acredito, e muitos aqui estão me vendo pela primeira vez, mas aqueles que me conhecem, sabe, eu cresci numa casa, apesar de não ter a presença do pai, eu cresci com minhas duas irmãs, minhas duas tias, minha avó e minha mãe. São 6 mulheres. Então, se tem uma coisa que eu aprendi nessa casa foi a respeitar a mulher. Não estou aqui dizendo que a mulher é inferior ao homem em momento algum. Eu só estou dizendo que o homem tem a obrigação de proteger a mulher. Então, coisas simples como ir no banheiro e baixar a tampa, porque saber que uma mulher vai ali sentar, eu aprendi isso. Então, assim, o respeito à mulher eu tenho. Então, ela errou, aí está tendo as consequências hoje, mas em momento algum eu me vi ou agredindo verbalmente, levantando a mão. Eu nunca, se ela abrir a boca aqui, na hora do interrogatório ou qualquer coisa, dizer, já mandou tirar uma roupa, já me pegou pelo braço, é mentira. Porque eu nunca, nem ela, nem nenhuma mulher que passou pela minha vida. Se tem uma coisa que eu sei fazer muito bem é respeitar. Então, assim, mesmo nesse momento de dor, de sofrimento, de perda de tudo, eu não levantei a voz para ela. Não levantei a voz, deixei ela com os pensamentos dela e, enfim, sofrimento conjunto. Mas jamais agredi, nem ela, nem mulher nenhuma, em momento algum. Certo? Então, assim, neste momento da noite que a senhora voltou aí, que teve, foi só sofrimento mesmo, só tristeza e perda. Não teve momento algum não, nesse momento agrediu, empurrou, jogou no chão, ou então, como a gente vê muito aí, né? Ou você é minha, ou você não é de ninguém, vai lá e mata a mulher, depois se mata. Nada disso. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher, cada um segue sua vida e responde pelos seus atos, não é à toa que eu estou aqui hoje. E no dia seguinte, de manhã? Ela disse ao senhor que iria também na empresa na noite ou no dia de manhã? Quando eu fui de manhã, ela disse que ia também. Foi de manhã que ela disse que ia também. Que eu falei que eu ia pedir demissão. Para mim já estava tudo resolvido. Eu já iria na empresa, ia pedir demissão e ia me embora. E aí ela disse que ia também. Eu falei, então você vai. Aí no caminho, tanto que eu fico me perguntando quando eu ouvi ela dizendo que avisou, eu fiquei, que hora foi que ela avisou? Aí eu lembro que ela pediu para eu parar no mercado. Aí depois que eu deixei as crianças na creche, aí eu parei no mercado, ela entrou no mercado e provavelmente deve ter sido neste momento que ela avisou alguma coisa e depois voltou. Aí avisou que ao ela Aldo. falou que avisou, né? Aí a gente foi para o odonto, aí chegou no odonto, desculpa aqui não lembrar detalhes certinho, enfim, eu lembro que a gente foi para a empresa e aí eu precisava, como é que eu posso dizer assim, porque eu tinha uma traição muito dolorosa em casa, né? Que, tá casado, você espera no mínimo um respeito. Só que também eu tinha uma outra traição, que era de um cara que, na minha visão, era amigo. E, assim, você fica buscando respostas. O porquê daquilo, por que é que você fez para, tipo... Aí depois você começa a entender um monte de comportamento anterior que você não entendia. Por exemplo, às vezes eu estava conversando com ele assim, naquele momento que eu estava no meu casamento, enfim, tentando entender o que é que está acontecendo, e às vezes eu conversando com ele, ele olhava para mim do nada e dava uma risadinha, aí eu não entendia. Aí depois você começa, tipo assim, eu estou sabendo de uma coisa que você não está sabendo. E aí você começa a linkar algumas coisas. Mas jamais eu tive problema com ele, coisas desse tipo. Primeiro, deixar bem claro aqui que eu não considero, apesar de ter acontecido o que aconteceu, não considero uma má pessoa. Porque se fosse uma má pessoa, não seria meu amigo. Eu não teria aberto a porta da minha casa para entrar, não teria carregado meus filhos. Então, assim, era uma pessoa que eu considero uma boa pessoa, tanto que eu tinha uma amizade com ele, e não era amizade de empresa, porque às vezes você tem amizade de empresa, só fala ali na empresa, vai para lá, para cá. Não, a gente tinha uma amizade fora da empresa, amizade da qual eu ia na casa dele, ele ia na minha casa, em casal, então, no o caso. senhor chegou a conversar sobre a crise do seu relacionamento com ele? Não. Não. Não, porque, como é que eu posso dizer assim, na família, que foi bem louco, assim, porque muitos na família me via bem seguro, porque eu sempre fui um cara bem resolvido. E aí, o normal era o problema chegar a mim e eu ajudar a resolver.
Era mais ou menos isso, sabe? Você tem um problema, pô, conversa com o João. Conversa. Tem algumas pessoas na família que são assim, que são aquelas pessoas resolutivas, né? Vamos dizer assim. Então, a família me via muito para resolver problema, mas todo mundo, de certa forma, de fora achava que minha vida era perfeita, né? E ninguém tem a vida perfeita. O único perfeito que veio à Terra não agradou, imagine eu. E aí, naquele momento que eu tinha esse problema, a verdade é que eu não tinha ninguém para conversar. E eu nunca fui de ficar me abrindo para as pessoas, de falar, principalmente de coisas pessoais. Então, assim, era um sofrimento muito interno, muito sozinho. Não sei se você me entende assim. Você não tem com quem conversar, porque a pessoa que eu conversava era a pessoa que fazia parte do problema. E normalmente todas as coisas que eu tinha, eu conversava com a Juliana, não era relacionamento só, era parceria mesmo. E aí, naquele momento, você tem. Como é que eu vou virar para ela? Pô, tô com um problema e o problema é você. Porque eu ficava várias vezes perguntando o que é que está acontecendo. E ela, não sei, não quero conversar agora. Só... Aí, tipo, pô, beleza, eu vou conversar com quem agora? Não tinha essa pessoa. Então, assim, foi um momento bem doloroso e solitário. Essa é a verdade, entendeu? E, tipo, no meio disso tudo, você tem duas crianças ali que, tipo, não sabe nada, que brincando, você olha, aí, tipo, você não pode demonstrar, porque Juliana ficava, o que foi, papai, o que foi? Eu, nada, não, tal, eu chorava do nada eu chorava, um homem chorando, era eu, entendeu? E aí, nem sei onde é que eu tava. Sim, no dia. Aí o senhor chegou na Odonto System. Sim, aí a ideia era pedir demissão, né? Só que aí eu fui de encontro com o Aldo. Eu fui lá no andar dele. E aí, naquele momento que eu cheguei, Só para deixar diga, claro, o senhor trabalhava em que andar? quarto, No quarto. E ele? segundo. Segundo. Então, o senhor chegou aí no quarto andar e depois foi no segundo ou foi direto para o segundo? Não me recordo. Sim. Não me Vai. recordo. Eu sei que eu fui no segundo. Certo. E aí, chegou na hora. Quando eu cheguei, ele já tipo, sabia que eu estava indo lá, não sei como. Hoje eu sei porque ele já sabia. E aí eu lembro de uma conversa, não lembro de detalhes aqui, então não vou ficar Ele inventando aqui. estava só na sala? Tava sozinho. Chegou? Sim. Tava sozinho. E aí eu lembro de algumas perguntas que eu fiz. Rapaz, porra, essa, velho, como é que você faz isso, véio? Entendeu? Mas me diga uma coisa, o senhor entrou na sala, ele estava o quê? Desculpa. Sentado, em pé, como é que ele estava? Naquele momento em que eu cheguei, ele estava Sim, sentado e ele quando estava, eu cheguei, ele levantou. ele levantou. Isso. Ele veio ao encontro do senhor, vocês saíram da sala, como foi? Não, nossa conversa foi na sala. Foi nessa sala. Isso. Certo. Foi nessa sala. Hum. Aí, se você me perguntar agora, você falou o quê? Ele falou o quê? Infelizmente, eu não vou te lembrar de detalhes. Eu lembro de algumas coisas, até porque tem bastante tempo e foi bem. Eu não estava bem normal, a verdade é essa. Eu estava bem fora de mim, vamos dizer assim. Porque, como eu falei, a gente está falando aqui de um intervalo de menos de 24 horas. Então, é muita coisa para você administrar nesse Mas o senhor intervalo de lembra tempo. se chegou a perguntar a ele diretamente se existia esse relacionamento, alguma coisa assim? Não, eu já cheguei e já Ah, perguntei a ele como ele foi capaz. hum, Eu já falei, porque não existia mais dúvida, entendeu? sei. Não tinha mais dúvida. E aí eu lembro de um determinado momento, isso aí eu lembro que eu mostrei a faca, disse que era para ele se afastar dos meus filhos. Isso aí eu lembro. Agora me diga uma coisa. O senhor falou que mostrou a faca. Isso, Essa faca, o senhor pegou aonde? em casa. Então o senhor saiu já com a faca. Isso. Por quê? Na minha cabeça, como eu estou te falando, doutor, na minha cabeça, hoje você fala tantas coisas que poderiam ter acontecido diferente para que a gente não estivesse aqui hoje. Ele poderia não estar lá, eu poderia não levar faca, poderia inúmeras outras coisas. Na hora que a Juliana avisou, eu poderia ter saído, eu poderia ter batido o carro, poderia ter acontecido inúmeras coisas. Mas, infelizmente, essa receita de bolo, vamos dizer assim, teve todos os ingredientes para que hoje eu estivesse sentado aqui na frente da sala. Sim, mas, por exemplo, quando o senhor pegou essa faca em casa, o senhor pegou pensando em quê? Levar para o odontocista A para minha quê? intenção era falar para ele não Ameaçar? isso, para ele não encostar em meus filhos, porque na minha raiva maior que eu tinha ali era tipo em relação aos meus filhos, Certo. E entendeu? essa faca estava onde? Estava na sua cintura? Estava onde? Como foi que o senhor levou essa faca? Na minha cintura. Na sua cintura, certo.
Aí o senhor disse que nesse momento o senhor mostrou a ele a faca. Mostrei. Mas mostrou assim ou... Puxei. Puxou, certo. Eu fiz assim na hora... Não, para. Não lembro exatamente se eu já puxei, quando eu mostrei e falei, isso aí eu não tenho como lhe dizer agora exatamente. Mas eu lembro que eu mostrei, e aí foi na hora que veio, algumas coisas assim, eu tenho flashes, entendeu? Certo. Então, mas o senhor eu mostrou... não vou dizer que foi assim, que eu não lembro. Certo. Então, o senhor mostrou a faca e aconteceu o que nesse momento? Aí, nesse momento, eu lembro que é como se ele não tivesse levado fé, assim, em mim, fez pouco caso, entendeu? E aí acabou me ofendendo, e aí depois... Ele lhe ofendeu como? Não lembro agora. Não lembra, mas foi um xingamento, foi uma frase, o senhor não... Não lembro exatamente, então eu prefiro não inventar nada aqui. Porque pode corrigir, falou tal coisa, falou agora, tá falando... Não lembro. Certo. E o que foi que aconteceu? Aí depois, doutora... Depois... É um branco que você tem, que aí eu me lembro, assim... Que eu, no caso deles, os golpes isso aí não tem como negar, mas se você perguntar como foi, você começou assim, assado? Mas foi nesse momento que o senhor começou a desferir os golpes? Já foi, depois que ele passa por mim, entendeu? E aí eu vou atrás dele, e aí se você me perguntar onde foi o primeiro golpe, pegou aonde, na hora eu não lembro. Eu lembro, tem um flash assim, não sei se é ele tentando me pegar, ou alguma coisa assim, com a mão assim, entendeu? Mas eu não lembro exatamente. Certo. Consta aqui na acusação que o senhor teria chamado ele para que fosse pegar ou olhar uma máquina na sua sala. Isso não é no dia do fato, não, doutor. Isso foi no dia que eu peguei o celular na mão dele. Isso foi no dia anterior. Seria no dia anterior. Isso. Certo. E nesse dia, o senhor, aqui também consta que o senhor foi no carro e pegou a faca e voltou para a empresa. Pode ter sido, porque eu trouxe a faca de casa. Certo. Aqui também consta que o senhor teria deixado o carro ligado. Aí já é teatro, não existe isso. Onde é que estava esse carro? Na rua. Parado na porta da empresa? Não, a empresa fica aqui e a rua é aqui do lado. Ele estava estacionado na rua. Não existe esse negócio de deixar carro ligado, nunca teve isso. Não. Certo. Nesse momento que o senhor mostrou a faca, o senhor disse que realmente não se recorda muito, mas o senhor lembra se tinha alguém ou se chegou alguém? O senhor se recorda, lembra de ter visto alguém? Não, era só eu e ele. Era só o senhor e ele. E depois, o senhor lembra da chegada de alguém? Ninguém chegou. Ninguém chegou. Então, foi uma coisa muito eu e ele ali. Sim. Aí o senhor, por exemplo, desferiu os golpes, o senhor se recorda se ele caiu, como foi que o senhor saiu, o senhor lembra disso? Não, eu lembro que começou, aí ele saiu correndo, aí eu corri atrás dele, e aí foi até a parte do banheiro lá. Certo. E depois o senhor saiu, como foi que o senhor saiu? Aí depois eu saí correndo. Saiu correndo. Porque você, naquele momento, como é que eu posso dizer assim, de euforia, vai saindo tudo. Chega um momento que você para e olha assim, meu Deus do céu. Isso que eu ia perguntar. O senhor se recorda de ter visto ele caído, ensanguentado? Lembro, inclusive, eu ainda falei que não queria que ele morresse. Na época eu falei, inclusive até. Mas o senhor falou para ele ou para alguém? Eu falei, eu não quero que você... Só era ele. Não tinha ninguém vendo. Aí o senhor falou, eu não quero que você morra. Sim, eu falei, não quero que você morra, não quero que você morra. Só que aí você começa a ver sangue, não sei o que, aí sai correndo. E a faca o senhor levou com o senhor? Na hora que eu corri? Sim. Levou estava na minha mão. Certo, o senhor levou. Aí o senhor pegou o carro e saiu para onde? Primeiro eu saí dirigindo doido, sem destino. E aí depois eu fui para... Eu larguei o carro perto da casa de minha madrinha. E aí eu disse a ela... Aonde é? Em Patamares. Em Patamares, certo. Aí eu disse que eu tinha feito uma loucura, ela me perguntava o que era, eu não dizia. E aí depois, o que passou na minha cabeça foi ir para a ilha, que era um lugar que eu, assim, como é que eu posso dizer? Me sentia mais isolado de todos. E aí eu fui para a ilha. E aí fiquei lá até que depois eu me apresentei. Então, nesse dia, essa questão da máquina teria sido o celular no dia anterior.
Esse Isso, negócio da né? máquina aí foi assim. Não lembro o que tinha a máquina, na verdade, mas eu lembro que ele estava na bancada olhando a máquina, aí eu falei assim para ele, seu celular é o quê? Aí ele falou, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, deixa eu dar uma olhada aí. Aí, na verdade, minha intenção era ver a conversa dele com o Juliano. Eu vou ler para o senhor aqui uma parte que consta na acusação, que diz assim, que o senhor retornou, enquanto o senhor teria ido procurar a empresa para pedir demissão, né? E retorna para o carro, pega a faca que tinha trazido de casa, depois entra na sala da vítima, do seu Aldo, né? E chama ele para ir até a sua sala pegar uma máquina, iniciando um diálogo que não foi ouvido por ninguém. Tendo a vítima saído da sua sala e o senhor saiu atrás dele, momento em que o senhor iniciou os golpes de faca. Pronto. Posso falar? Pode. É possível ver até nas imagens que passou aqui que isso não aconteceu. Se você Sim, for mas ver, a corrida já é inclusive no segundo andar. A máquina que viu foi no quarto andar no dia anterior. No dia não anterior. Tem nada a ver com. Certo. Com então, isso nesse aí. dia, o senhor confirma que o senhor chegou diretamente na sala dele, que ele estava sentado, isso? Aí ele teria levantado, veio, isso. Né, e quando o senhor mostrou a faca, ele teria saído, passado pelo senhor, e o senhor foi atrás, é isso? De coisas que eu estou lembrando, sim. É o que eu estou te falando. Né? Quando eu cheguei, ele já levantou, veio ao meu encontro, quando eu mostrei a faca e falei, ele não levou. O senhor disse que lembra, né, de ter visto ele caído, que chegou até a falar com ele. O senhor lembra onde essas facadas atingiram o seu Aldo? Não tenho a menor ideia. Onde é que estava o sangue? Não tenho a menor ideia. Eu soube depois que foi mais de 5 facadas. Tanto que eu falei, eu lembro... Mas, por exemplo, quando o senhor falou com ele que ele estava caído no chão, ele estava virado de frente ou de costa? Neste momento, porque eu caí em cima dele. Tanto que minha roupa também estava de sangue. Na hora que a gente correu, inclusive eu caí. Caiu eu e ele. Certo? E aí, deitado, eu falando... Então, ele estava de barriga para baixo? Eu caí tipo, em cima dele. Ele estava de barriga para baixo. Tanto que eu falei, eu não quero que você morra, não quero que você morra. Aí depois eu vi a gritaria, aí eu saí correndo. E nesse momento que o senhor saiu, o senhor passou por alguém? Alguém viu o senhor saindo? Eu desci pela escada de incêndio. Sim. Então não tinha Então não ninguém. encontrou com ninguém. E aí na recepção que eu passei voando, assim, mas eu acredito que ninguém sabia o que estava acontecendo ainda, né? Certo. Só depois. Só para ficar claro. Então, essa questão que diz aqui, né, que o senhor deixou o carro funcionando quando entrou na odontocista. Isso não aconteceu? Isso não existe, não existe. Ok. O senhor conhece Rodrigo Suzarte dos Santos? Rodrigo trabalhava com Aldo. Na sala dele? Que, inclusive, a gente ficava, na hora que tinha as conversas, não sei o que, o Rodrigo também participava. A gente jogava cartola junto. Sei. Sempre na hora do almoço, o próprio Rodrigo também estava, a gente sempre interagia. Sei. Conhece Adriana Souza de Souza? Essa Adriana, eu não sei se é a Adriana que trabalha com a Michelle ou se é a Adriana que trabalhava na ouvidoria. Certo. Rosimeire Dias Barreto? Trabalhava no clínico. Patrícia Maria Campos dos Santos Brenaisen? Clínico também. Juliana Tavares, a sua esposa. Geisa Conceição dos Santos? Conhecia? Esposa de Aldo. Michele Machado Silva Neri? Sim. Viviane Lima Lins de Albuquerque? Sim. O senhor tem alguma coisa a dizer, a alegar contra essas pessoas? A essas pessoas? Sim, jamais. em relação a essas pessoas. Só que, assim, é porque, como a própria Michelle já disse aqui, apesar de ser uma empresa, a gente tinha uma relação muito próxima. Era aquele negócio. Mas não tem nada assim, não são suas inimigas, não tem. Não, jamais. Né? Certo. Jamais. Senhor João, fora esse processo aqui, o senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu saiba, não. Não. O senhor tem mais alguma coisa que o senhor queira alegar em sua defesa? Alegar de falar de... O que o senhor quiser falar em sua defesa? É que, assim,
Eu peço desculpa mesmo à família dele, apesar de, aconteceu isso, mas eu gostaria muito de voltar aquele dia. Aquele dia não era para ter acontecido. Hoje eu tenho 41 anos. Se eu pegar meus 41 anos, eu só apagaria essas 24 horas. Só essas 24 horas, porque não era, sabe aquele negócio que não era para ter acontecido e ninguém sabe explicar o como e por que aconteceu. Ministério Público, alguma pergunta? Com a palavra, doutor. Boa tarde já. Me chamo Cássio Marcelo, sou promotor de justiça, estou representando junto com o doutor Tiago Quadros o Ministério Público, que faz a acusação contra o senhor. Tudo bem. Por essa razão, simploriamente explicando, com maior razão ainda, o senhor, eu reforço o que a doutora disse, que o senhor não é obrigado a responder a nenhuma pergunta e uma resposta não dada não é prejuízo, não pode prejudicar, certo? Ao contrário, alguma resposta que for dada, se eu e o doutor Tiago quisermos, podemos usar contra o senhor. Tudo bem. Tá bom? O senhor desceu como? Lá, depois que aconteceu o fato envolvendo o senhor e o Aldo. Desceu como? Por onde? Correndo pela escada de incêndio. Pela escada de incêndio. Isso. É a escada normal, né? A escada. Tem aquela porta vermelha, corta-fogo. A porta vermelha, tá. Escada normal. O senhor, nesse dia, quando vinha para o trabalho com Juliana, sabe dizer de alguma mensagem, de alguma iniciativa de Juliana para dizer a Aldo que ela já tinha revelado para o senhor que ela e Aldo estavam tendo um relacionamento, etc. Sabe alguma coisa a esse respeito? Não sei lhe dizer. Ouviu aqui de Juliana, A única né? coisa, não, é o que ela falou aqui. Isso. Mas o que eu estou dizendo é que quando ela falou que falou com ele, tanto que eu fiquei, você tenta montar, né, o quebra-cabeça. Que momento foi que falou? Porque ela está sentada do carro do meu lado. Sim. Mas aí quando você lembra que ela pediu para ir no mercado, na hora que a gente estava indo, ela passa aqui que eu vou comprar um absorvente, alguma coisa assim. Aí eu parei o carro, ela desceu, foi no mercado. Certo, mas além disso, teve uma mensagem de áudio e mensagem escrita dela. Eu não vi essa soube mensagem. Disso? Eu pergunto se soube quando aconteceu. Depois não, porque está dentro do processo. Sim, mas não. Mas quando aconteceu, o senhor soube disso? Não. Então, quando o senhor chegou lá na Odonto System, para o senhor Aldo, que se estivesse ali, já sabia que o senhor sabia ou não? Essa é uma pergunta. Quando eu cheguei, que ele se levantou, e não, a forma... antes de começar a subir lá e entrar na Odonto System, está tudo filmado, né? Antes do senhor entrar... Estou tentando só entender. Quando o senhor... espere eu fazer a pergunta, desculpa. Tudo bem. Aí depois o senhor responde. Quando o senhor chegou lá no Odonto System, estava com a esposa, os dois desceram do carro, andaram, entraram lá, pegaram o elevador. Naqueles momentos ali, o senhor, na sua cabeça, naquele momento, Aldo, que se estivesse ali no Odonto System, ele saberia que o senhor já sabia ou não? No caso. Posso responder? Sim. Na minha cabeça, eu acho que ele já sabia. Por quê? Porque ela, na noite anterior, ela ficou no quarto, sozinha, com o telefone. E eu fiquei na sala. E eu ouvia a conversa no telefone e ela poderia estar falando com quem? Se não fosse ele. Então, assim... O senhor ouviu? Não ouvia a conversa. Não sabia ouviu. que ela estava falando com alguém. Imaginou que pudesse ser com a gente Aldo. tinha acabado de conversar sobre aquilo e ela está lá conversando. Só falei com ela, seja feliz e pronto. E aí, depois ela se tranca no quarto lá, se fecha no quarto. Certo. E aí tá falando ao celular. Então, você imagina que tá falando com... O senhor está arrependido mesmo do que o senhor fez? Está realmente arrependido do que o senhor fez com Aldo? Vamos lá. Eu falei aqui do Aldo e falo novamente. Ele não era uma pessoa. Não é aquela pessoa que você tem raiva. Não é aquela pessoa que você... Em algum momento, eles se perderam. A verdade é essa. Foi de estar aqui. Tanto que eu abri as portas da minha casa para ele
ele entrar na minha casa, assim como ele abriu da dele para ele estar na minha. Para você ter ideia, eu nem sou de ficar falando assim, mas como hoje é o momento em que você fala tudo, quando o Aldo, para você ter o nível de amizade que a gente tinha, teve um momento que ele chegou para mim desesperado, porque não sabia como é que ia pegar a chave do apartamento dele. E eu falei, calma, rapaz, que agonia é essa? Para que você está? Ele, não, Rick, porque eu só descobri agora que na hora que paga a chave tem que pagar. Porque ele estava pagando o apartamento, tudo direitinho, e na hora que pega a chave do apartamento, é que tem que dar um número. E aí, neste momento, eu virei para ele, conversando, e aí, rapaz, você falou com sua família, sua mãe, só que conversando, eu sei que ele me relatou que não tinha ninguém que podia fazer alguma coisa por ele. E neste momento eu peguei e falei, não, velho, eu tenho um dinheiro aqui que eu estava guardando para tal coisa, eu tenho como te emprestar, agora você vai me pagar, não sei o quê. Ele aí falou, não, eu vou. Eu aí emprestei. Então, assim, a chave do apartamento da casa dele, eu que emprestei. E aí você se pergunta, pegue qualquer um aqui dentro dessa sala e pense aí agora, qualquer um, a amizade de vocês, ligue e diga assim, rapaz, estou precisando de alguma para ver quantos amigos vão te dizer um sim. Então, assim, esse era o nível de amizade que a gente tinha. Certo? E, da mesma forma que eu emprestei, também foi honrado o pagamento. Sim. Então, não teve negócio de, não pagou. Então, assim, a gente tinha uma relação muito próxima. E aí, quando você vê que o nível de amizade, nível de relação é desse ponto, e depois você descobre que seu casamento está acabando, que a família está se destruindo, e que você vê que, além disso tudo, que você ainda vê que é com uma pessoa que você julgava ser seu amigo, a gente não está falando de uma traição, a gente está falando de uma dupla traição, praticamente. Sim. Então, eu fui tipo, traído no casamento e na amizade. É muita coisa para se administrar. Desculpe se eu não consegui administrar isso tudo. Não sou perfeito, já disse aqui. Mas foi muita coisa, muita dor. E na hora você... Meu Deus do céu. Me pergunta se eu estou arrependido. Estou perguntando ao senhor se o senhor está arrependido. Estou muito arrependido. Ter matado ele. Né? O senhor sabe que o senhor matou ele daquela maneira, tanto né? Que eu estou aqui, tanto que eu estou aqui para ser julgado. Hoje eu julgo que já fui julgado pela justiça de Deus e hoje eu estou aqui pela justiça dos homens. Estou aqui cumprindo o meu papel, fazendo aquilo. Então o senhor está arrependido, né? Certeza absoluta. Esse arrependimento é só agora ou por todo esse tempo que está passando esse processo aí? Desde o dia que aconteceu, Senhor. Desde o dia que aconteceu. Que eu não queria. O senhor procurou, então, estando arrependido depois de ter visto a merda que tinha feito, o senhor procurou, de alguma maneira, diminuir, minorar, né, o sofrimento da família de Aldo? Procurei. Foi como? Eu falei na verdade, a minha preocupação maior era como o Geisa estava, porque, infelizmente, em relação a ele, eu já sabia que não tinha mais o que ser feito, quando eu descobri que ele tinha falecido. E aí eu demonstrava a minha preocupação em relação a Geisa e Sara. E aí foi quando eu soube, tanto que tem até uma conversa minha, que ele me diz, rapaz, não fique preocupado não, rapaz, Geisa está bem. Geisa... Quem? Oi? Quem disse isso? Alexandre me falou isso. Não se preocupe não, que Geisa está bem? Geisa está bem, porque eu demonstrava muito... Na verdade, ele falou que Dai falou para ele. Quem falou que... Alexandre, quem? Que eu perguntei porque eu só tinha contato com o Alexandre. Efetivamente, o que o senhor fez, então, para diminuir o sofrimento da família? Vamos lá. Primeiro que eu não procurei nenhum deles. E em momento algum eu procurar, porque eu poderia ser mal interpretada. Porque certo. Acabou de acontecer uma tragédia, do nada eu apareço, oi, Geisa. Mas passado algum tempo, por que o senhor não procurou a família, então, já que o senhor estava arrependido, tinha feito uma merda? Pronto. Eu não foi uma procurei... coisa isolada na sua vida, teve seus motivos, não é isso? Eu não procurei exatamente até o dia de hoje. Aí você fala, por que até o dia de hoje? Se eu chegasse aqui, do nada eu aparecesse lá na empresa. Hoje o senhor ia estar dizendo, você apareceu na empresa para fazer o quê? Foi ameaçar? Foi não sei o quê? Então, assim, a primeira coisa que eu fiz foi me distanciar e não dar qualquer tipo de motivo para que eu fosse mal interpretado. Certo. Então, aconteceu uma tragédia, né, com o Aldo. O que é que eu vou procurar Geisa? Eu vou fazer Geisa naquele momento para quê? Certo, entendeu? Certo. Ao contrário, eu queria que ela, mesmo quando eu com tudo, ela tentasse caminhar. Mas eu ainda estou curioso sobre isso. Lembro sempre que não é obrigado a responder, não se prejudica, não se prejudica, mas eu sou obrigado a perguntar. Tudo bem. Mas, enfim, o senhor tinha acesso a tanto pessoas da sua família, acredito que poderiam ter
se o senhor pedisse, procurado, ó, eu estou muito arrependido, tá? Fez isso? Da minha família ninguém tinha contado. Para o senhor pedir que pessoas da sua família fossem procurar a família de Aldo? Não pedi. Fez isso? Família. Não. O senhor pediu a advogados servem para isso, podem perfeitamente servir para isso, podem sim, doutor, não faça essa cara não, esse é o papel do advogado. O advogado fala pela parte, não é só no fórum não. Seus advogados, o senhor procurou de alguma maneira diminuir o sofrimento da família de Aldo, já que o senhor está dizendo aqui que está arrependido, né? Eu quero saber isso. Pronto, eu não sabia nem que advogado podia fazer isso, estou sabendo agora. Nesse ponto eu estou satisfeito. Nesse ponto eu estou satisfeito. Eu queria fazer outras perguntas. Quando, né, em que momento é que o senhor pensou, então, em colocar uma faca? A faca ficou aonde no carro? O senhor não entrou nesse carro com Juliana com a faca, entrou? O senhor portando a faca em algum lugar que Juliana visse? O senhor saiu de casa com Juliana e crianças, não foi? Sim. E é onde que estava a faca? Eu falei, na cintura. Então, Juliana, o senhor entrou com a faca na cintura, dirigiu o carro com a faca na cintura, foi isso? Sim. E quando chegaram lá na Odonto System, o senhor desceu do carro, não foi? Com Juliana? O senhor estava com a faca já? Acredito que não. O senhor não é obrigado a responder. Eu sei. O senhor não é obrigado a responder. Eu já sei que eu não sou obrigado a responder. O senhor não precisa acertar pergunta nenhuma. E nem é obrigado a responder. Se o senhor sabe. Se não sabe, me recordo. Pode responder, não me recordo, tranquilamente. Pronto, não me tá recordo. Bom? Eu sou obrigado a perguntar. Ok. Então, eu faço de novo a pergunta. Eu queria saber exatamente isso. Se o senhor se recorda, em que momento foi que o senhor pensou: vou levar uma faca comigo para a Odonto System? O senhor estava ainda no momento, eu imagino, lá na sua casa, com a dona Juliana e seus filhos, o senhor estava tranquilo nesse momento, apesar de triste com a separação iminente de Juliana. Mas isso é que o senhor sabe nos dizer em que momento foi que o senhor se armou, né, pegou uma faca, botou na cintura e entrou no carro para ir para o Odonto System? O senhor sabe em que momento foi? De manhã. Está lembrado desse momento? De manhã. Em que o senhor pegou a faca. Lembrado desse fato de pegar a faca foi de manhã. O senhor escondeu de Juliana, eu imagino, né? Que o senhor estava levando uma faca com o senhor? Ou o senhor disse: ó, Juliana, eu estou indo com uma faca lá para o Odonto System, olha aqui a minha faca. O senhor escondeu de Juliana. É correto isso? A faca estava na cintura e ela não viu. E o senhor fez isso, colocou na cintura no momento próprio para Juliana não ver, ou pouco se importou, botou a faca, Juliana visse ou não visse que o senhor estava armado com a faca? Não me recordo. Não se recorda, ok. O senhor, para botar uma faca na cintura e ir para o Odonto System, estava pensando em fazer isso que o senhor diz aqui para nós que fez? E é sempre isso que o senhor tem dito? Que o senhor foi até o Odonto System e estava com essa faca para, num encontro com Aldo, ameaçá-lo, não é? Ameaçá-lo, foi isso? Correto. Em momento nenhum, então, desde o momento em que o senhor botou a faca na cintura e entrou no carro para ir para o Odonto System, o senhor chegou a pensar assim: rapaz, eu estou indo com essa faca para ameaçar Aldo, mas pode ser que alguma coisa saia do controle e eu tenha minha faca. Digamos que ele tivesse outra faca, ou tivesse um revólver, desse tipo passou pela sua cabeça, ou o senhor não sabe, não lembra ou não quer responder? Nada disso aí passou pela minha cabeça. Não passou? Eu fui de tragédia, não. Indo com uma faca? Não passou. Não? Eu estou esperando ele responder, doutor. Não estou interrompendo. Ok. Doutor, de forma objetiva, faça a pergunta, aguarda a resposta para fazer outra. Está sendo assim, doutor. Está gravado aí. Sim, então, voltando a esse assunto.
Então, não passou em momento nenhum pela sua cabeça, nada disso que eu disse aqui. Poxa, estou levando uma faca, vou conversar com o cara sobre Juliana, meus filhos, né? E eu. Será que pode acontecer alguma coisa com essa faca, além de eu só mostrar para ele que eu estou armado? Passou pela sua cabeça ou não? Porque passaria pela minha, certamente. Por isso que eu estou perguntando. O senhor não é obrigado a responder. Inclusive, se não quiser responder a nenhuma pergunta mais minha, se não gosta da forma como eu trabalho, é um direito seu. Eu estou fazendo, acho, com todo respeito. Não estou desrespeitando o senhor. Passou ou não passou pela sua cabeça, em algum momento, no trajeto da sua casa, até deixar as crianças na creche, levar e ir para o odontocista, se o senhor indo com uma faca para encontrar-se com Aldo, poderia ser que não acontecesse tudo como o senhor estava pensando, só o senhor ameaça, e tudo bem, né? Ameaça, ele já fica sabendo que o senhor já sabe e já está ameaçado com a faca. Pensou nisso? Se quiser. Se quiser responder, pode responder. Eu só estou esperando um momento. Então, pode responder. Pronto. Não passou pela minha cabeça que poderia terminar em tragédia. Ok, tá bom. Até então, achei que seria só uma ameaça. Juliana tem a guarda das crianças? Como se chamam seus filhos? João, Ricardo e Júlia. E Juliana tem a guarda dos filhos? Tem. Juliana, nesse tempo, ela voltou a se relacionar com o senhor em algum momento? Posso falar? Sim. Não. Juliana, durante esse tempo, se relacionou com algum homem? Eu não sei quem perguntar. Não, eu sei. Eu pergunto ao senhor. Se o senhor do meu sabe ou não sabe. Eu não sei, mesmo que ela esteja, não me diz respeito. Pronto, o senhor não sabe. Porque se o senhor souber que Juliana se relacionou com alguém, eu pergunto, esse alguém, seja ele quem for, pode se aproximar dos seus filhos? João Ricardo e... Como é o nome? Ô, doutor, só para deixar claro aqui, o senhor está fazendo essa pergunta atualmente ou na época do fato? Atualmente. Ah, tá. Atualmente. Ele está perguntando se atualmente, se o senhor tomar conhecimento que dona Juliana tem um relacionamento afetivo com outra pessoa, o senhor impediria ou teria alguma coisa contra essa pessoa se aproximar dos seus filhos? Não, a única coisa que eu iria pedir, caso viesse no meu conhecimento, é que fosse uma pessoa de boa índole, porque são duas crianças. A única preocupação de qualquer pai. Mas eu jamais vou impedir ela de seguir a vida dela. Acho que não segue sua vida. Se não fosse as crianças, a gente não teria relação nenhuma. Mas, infelizmente, isso aí é eterno agora. A frase que o senhor tinha dito, que Aldo teria dito para o senhor, foi a seguinte. Eu vou perguntar se o senhor, levantando, né, essa frase do depoimento do senhor prestado em juízo, se o senhor se recorda, né, se foi essa a frase que agora o senhor não se recordou. Ele teria dito assim, melhor aceitar o corno que dói menos. Foi isso que Aldo disse ao senhor? Não me recordo. Não recordo. Né? Ele se levantou quando o senhor entrou ou ele ficou sentado? Quando eu cheguei, se levantou. O senhor ouviu o depoimento da dona Viviane? Ouvi. Ela disse que o senhor, quando entrou, passou por ela, é uma sala, né? Um salão assim. Aí chega lá, na frente tem uma antessala e a sala de onde ficava Aldo, não é isso? Certo. Ela disse que o senhor teria feito um gesto assim estava com a expressão tensa e botou a mão assim na parede da sala, numa posição de tristeza, em que ela se preocupou. Foi assim mesmo, como a dona Viviane disse? O senhor se recorda disso? Eu não lembro exatamente a posição que eu estava. Certo. Ela disse, o senhor ouviu bem aqui também as respostas dadas pela dona Viviane, que estava como daqui para ali, né? Ela mostrou a distância e não tinha muita gente, porque era o dia da greve lá dos ônibus, e ela
pensou até em ir lá falar com o senhor sobre a tal palestra, mas como viu a expressão do senhor, resolveu não ir e ficou um pouco ali, estava distraída, mas vendo, e ela não ouviu, não é, nada dessas frases. Primeiro, o senhor ter dito a Aldo que ele não se aproximasse mais, o senhor já disse que era para não se aproximar de Juliana, do senhor e dos seus filhos, depois só dos seus filhos. Eu não falei. Não? Depois que você terminou. Não falou na polícia, quando o senhor foi interrogado com os seus advogados, o senhor não disse não isso? Que era para ele não se aproximar mais dela, do senhor e dos seus filhos? Não foi isso que o senhor disse lá? O senhor se recorda exatamente do que o senhor disse na polícia? Posso responder? Claro. Eu me recordo, sim. Eu não falei ela e meus filhos. Eu falei meus filhos. Só seus filhos. Exatamente. Okay. Que eu falei que era para ele não se aproximar dos meus filhos. Sei. E dona Viviane, sobre isso o senhor gostaria de dizer alguma coisa ao júri sobre o fato de dona Viviane não ter ouvido essa conversa, né, que teria sido pelo menos com isso, com o senhor dizendo a Aldo, mostrando a faca assim na cintura, que não se aproximasse mais dos seus filhos, vamos ficar com essa parte, e que Aldo teria rido, ele riu, ele teria feito um riso irônico, foi o seu depoimento em juízo, foi assim? E dito essa frase que eu acabei de dizer aqui. O senhor gostaria de dizer aos jurados, por alguma explicação a respeito de Viviane, que estava ali, não ter presenciado nada disso? Posso? Claro. Assim, o depoimento de Viviane, eu observei, e eu não sei se é pelo tempo, ou não sei, mas eu vi coisas ali que ela falou que não aconteceu, ok? Então, quando ela diz, eu vi os dois, ela não vê os dois. Da onde ela está, não dá para ver. Eu vou falar, ok? Se ela visse, ela estava me vendo de perfil, alguma coisa assim, um pedaço. Ela não tinha como ouvir nada da conversa, pela distância que ela estava. Então, assim, quando ela diz, escutei, não escutei, não dá para ouvir nada a conversa, da onde ela senta. Outra coisa, ela virou aqui na frente de todo mundo e disse, eu vi a primeira facada, ele levantou a mão esquerda, não sei o quê. Primeiro que eu não sou canhoto, eu sou destro. Eu tenho um ferimento na mão aqui da faca, que inclusive que eu usei. Então, assim, isso já mostra que ela não viu nada. Ela está dizendo que viu. Então, assim, eu não sei o porquê dessa necessidade de dizer que viu, de não sei o quê, mas a verdade é que ela não viu. Pronto. Então, aí agora foi feito aí o contraditório. Era para isso que eu estava perguntando, porque naturalmente o senhor ouviu, né, o que foi dito aqui. Eu ouvi, eu não me interrompi, não falei nada. Ela falou um monte de coisa como se ela tivesse, de certa forma, participado, mas não participou, ela não ouviu conversa, ela não viu. Ela estava onde ela disse que estava quando o senhor entrou? O senhor viu Viviane? Não me recordo. Do jeito Nem que recordo. Eu entrei, não tem como você olhar para uma sala e lembrar todo mundo que estava lá. Bom, o senhor... Deixa eu ver aqui. Eu também não entendi essa parte. Vou perguntar, por que o senhor suspeitou? Eu queria entender exatamente isso. Por que o senhor suspeitou que fosse alguém da empresa? Em que, naquele momento que o senhor disse que aí o senhor suspeitou que fosse alguém da empresa. Por quê? O que ligou a sua suspeita de que Juliana estava tendo um caso com alguém, que esse relacionamento pudesse ser com alguém ali da empresa? No dia 22, como eu relatei aqui, foi quando eu voltei, que me aproximei dela na lanchonete e vi ela falando ao telefone, e ela estava comprando algo que eu não gosto e levando, e falando no caso no telefone, estou levando um lanche para você. E aí você vê que o lanche não era para a empresa, então. Entendi, foi isso. Agora era para eu precisa entender. Sim. Entender, né? Bom, a questão das câmeras, o senhor explique para que a gente possa entender perfeitamente qual era a sua função em relação às câmeras da Odonto System. As câmeras? Eu era responsável por todas as câmeras. Todas as câmeras eu era responsável, no caso do meu setor. Então, além de usar lá
Desculpe, eu perdi. Pode repetir? Desculpe, eu realmente perdi o começo da resposta. O senhor me perguntou em relação às câmeras da empresa. Qual era a minha função em relação às câmeras? E eu lhe disse que eu tinha acesso a todas as câmeras, eu era responsável por configurar, manter e ter tudo em relação às câmeras. Então, assim, se precisasse, tanto que você vê que Geis aqui, no testemunho, quando aconteceu o fato, a primeira coisa que ela ficou gritando foi: Ricardo, chama Ricardo para ver as câmeras. Então, isso mostra que quando precisava alguma coisa das câmeras, qualquer coisa, era eu. Então, Geisa disse isso? Ela falou aqui para todo mundo. Bom, mas eu queria entender assim. Explique um pouquinho melhor para a gente entender. Essa sua função o senhor cumpria, então, em que local? No seu próprio local de trabalho ou até remotamente? Até remotamente, no celular. Não só as câmeras, como os servidores também, resolvia muita coisa no celular. E presencialmente, como seria? Como é que o senhor teria que fazer para, se o senhor quisesse desligar as câmeras ou algumas câmeras, fazer? Como é que seria isso? Pegava o celular e desligava. Assim? Sim. Uhum. Qualquer um que tem celular. Hoje as DVR estão... Assim que o senhor saiu de lá, certo. Aí o senhor foi, etc, tal. Nesse primeiro dia em que o senhor estava fugindo, depois de ter matado o Aldo, passou pela sua cabeça apagar lá as imagens ou não? Como eu já relatei aqui, eu estava muito, como é que eu posso dizer assim, desnorteado. Na verdade, eu estava bem desorientado. Então, assim, se fosse algo que, se você me perguntasse, você planejou, você queria matar, eu poderia muito bem pegar o celular, vou parar de filmar, deixa eu ver onde é que ele está, fazer alguma coisa desse tipo. E no dia seguinte, isso foi no primeiro dia, e no dia seguinte, passou pela sua cabeça, eu fiz essa merda, está tudo filmado, vou apagar, passou pela sua cabeça isso? No terceiro dia, no quarto, se eu disser que até o dia de me chegou a passar eu praticamente nem comi, porque eu estava, tipo, sem entender nada que estava acontecendo. Não tinha condição de pensar nisso. Nem até o momento em que o senhor teve contato. Eu imagino que o senhor se apresentou à delegacia de polícia. Está correto isso? Correto. Estava com seus advogados, não estava? Correto. O senhor tinha uma ordem de prisão contra o senhor, não tinha? Tinha, porque quando eu terminei, eu já fui preso. Já ficou preso. Ficou cerca de quantos dias preso, ainda lembra? Foi mais. Não lembro exatamente quantos dias, mas eu fiquei... É porque você perde meio que a noção de dia. Quando o senhor teve contato com seus advogados, o senhor disse, olha, eu ainda tenho aqui o celular, posso apagar todas as imagens? Não lembrou disso? Não, porque o meu celular, inclusive, ficou com a polícia. Seu celular, quando o senhor entregou? Não. Se o senhor for olhar nos fatos, você vai ver que eu larguei no carro. Largou no carro. E o seu carro ficou aonde? Em Patamares. Em Patamares, sim. Em que dia? Dia do fato. No dia do fato. Pronto. Seu celular ficou no carro e o senhor ficou 4, 5 dias. Não me lembro quantos dias. Até se apresentar. Certo. Essa questão também que eu queria perguntar, mudando de assunto, sobre o GPS que existia. O senhor pode explicar como é que era essa questão de que o senhor poderia acompanhar pelo GPS os deslocamentos do celular de Juliana antes? Isso não existe. Não existiu? De celular não existe, não. O que existe é o deslocamento do carro. Era isso, então. Você falou GPS de celular de Juliana. Pensei que era do celular. Não, é diferente. Celular é celular, carro é carro. Como era essa questão do controle por GPS dos deslocamentos do carro? Pronto. Eu não lembro agora quando foi o ano, certo? Mas ela estava grávida de Júlia, então deve ter sido no máximo uns 2 ou 3 anos antes do fato. E aí eu fui assaltado. O cara botou a arma em mim e tal e tomou o carro. Uhum. E aí depois desse assalto, a gente colocou o seguro no carro, porque a gente conseguiu recuperar o carro 1 mês depois, alguma coisa assim. E aí a gente conseguiu recuperar o carro e aí botou o seguro no carro. Só que o seguro do carro, a gente ficou 1 ano com o seguro. Sim. E o valor do seguro do carro era muito exorbitante. E aí chegou-se a solução que o problema maior não era bater o carro. O problema maior era se tivesse o carro roubado de novo.
E aí foi conversado entre eu e ela e a gente botou o rastreador. Tanto no meu celular ou no celular dela, você conseguia rastrear o carro. Então, o senhor com o carro, ela saberia pelo celular dela e vice-versa, né? Até o irmão dela também tinha, porque poderia acontecer alguma coisa comigo e com ela. Aí o irmão dela tinha acesso também de saber onde o carro estava. Em relação voltando ao momento lá dos fatos, em algum momento o senhor disse ou ouviu de Aldo a frase, você quer foder comigo? Em algum momento? Quem falou isso não foi Aldo, fui eu. Foi o senhor? Então, foi realmente ouvido por uma testemunha que falou aqui. Sim, foi eu que falei para ele. Em que momento foi que o senhor disse isso? Depois que ele, fez pouco caso. Aí eu falei, rapaz, você quer foder comigo, rapaz, não sei o quê, porque, eu senti naquele momento, por isso que eu fico assim, em que momento foi que isso se perdeu? Porque toda aquela consideração que existia tal, simplesmente se foi. E fez, pouco caso. Eu agora também ainda tenho só mais duas perguntas. Uma é, o senhor, em relação a uma coisa que o senhor disse aqui, respondendo as perguntas da doutora juíza, que aí o senhor, eu disse assim, eu ia virar motivo de chacota na empresa, respondendo sobre a razão de ter planejado, então, pedir demissão, né? Que não ia querer continuar na empresa porque, nas suas palavras, poderia virar motivo de chacota das pessoas. Mas, em relação à seguinte situação, ninguém sabia. Nós ouvimos várias testemunhas aqui e ninguém estava sabendo desse relacionamento de Juliana com... Não era uma coisa que tivesse saindo pelos corredores, etc. e tal. Então, o senhor tinha conhecimento disso, porque o senhor não foi ninguém da empresa que veio para dizer para o senhor, fica de olho, sua mulher está saindo com... Não foi nada disso, foi? Não, o senhor sozinho descobriu e aí foi que fez as investigações que o senhor disse sobre ligações, né, de celular corporativo e tal. Mas a partir do momento em que o senhor matou Aldo dentro da empresa, toda a empresa, todo mundo da empresa e de fora da empresa ficou sabendo. Nós estamos até hoje, né, com esse assunto sendo ventilado em audiências que enchem de pessoas e tal. Eu queria que o senhor, se quisesse, falasse sobre isso. O senhor estava planejando, ao ir para a Odontosystem naquele dia, pedir demissão para evitar justamente isso, que virasse motivo de chacota, né? A partir do momento que se publicizasse que Aldo agora estava com Juliana e não tal. Mas foi o que aconteceu foi exatamente ao contrário. O senhor gostaria de dizer alguma coisa a esse respeito para os jurados? O que eu posso dizer é que isso simplesmente prova do que o que aconteceu não foi nada do que se planejou, porque eu queria simplesmente me afastar, porque não tinha mais clima para ficar na empresa, porque como já foi dito aqui várias vezes, a empresa era muito... Todo mundo participa da vida de todo mundo, vamos dizer assim, todo mundo cuida do outro, era muito companheirismo. E aí, na minha cabeça, ela podia seguir a vida dela com ele, tanto que eu falei várias vezes, eu falei, rapaz, espero que a vida vale a pena, que você seja muito feliz, isso eu falei para ela na noite, inclusive. E aí, como o senhor mesmo acabou de relatar, você vê que se tornou algo maior, que todo mundo sabe, então assim, não tem como eu sair de casa pensando, não, vou fazer isso aqui que vai ser ótimo, vai ser a melhor ideia que eu vou ter, vou tirar a vida de Aldo lá com uma faca. Então não tinha isso na minha cabeça. Na minha cabeça era simplesmente, cara, se afasta de meus filhos e eu vou tentar seguir minha vida tendo presença de meus filhos, entendeu? E aí, isso mostra simplesmente que saiu tudo de controle, saiu simplesmente fora do que se achava que ia acontecer e virou essa tragédia que está aí hoje. E eu estou aqui hoje. Essa é a verdade. Só tem uma única pergunta, doutor. João Ricardo disse que ter matado Aldo foi o único fato até hoje na vida dele, que ele se arrepende.
acho que ele falou que tem 41 anos, e tem um registro de uma ocorrência na 16ª da Pituba aqui. O soldado de polícia militar Márcio Rocha apresentou nessa delegacia a seguinte situação, que João Ricardo de Oliveira Amaral estacionou sem permissão o veículo da marca GM Astra, cor cinza, na vaga particular da loja Libélula, situada na rua do Território do Amapá, e ao tentar sair, encontrou o veículo da marca Jaque, cor branca, pertencente ao esposo da proprietária da citada loja, senhor Flávio, estacionado na frente pedindo a sua saída, fato que motivou João Ricardo a invadir a loja com gesto violento, no intuito de encontrar o dono do carro, tendo causado temor aos clientes presentes. Ocorreu também que João pegou um ferro e danificou o seu próprio carro e imputou o fato a Flávio, assinado pela signatária para efeitos meramente administrativos. Esse episódio o senhor se arrepende também? Esse episódio precisa ser contado completo. Porque o que aconteceu aí? Eu posso falar? Claro que pode. Pronto. Se você for ver, ele disse que eu entrei na loja, quebrei, fiz um bocado de coisa. Simplesmente foi porque eu deixei o carro na vaga da loja dele, que esse Flávio é o proprietário. E aí eu fui, porque na Paulo Sextas, é perto da odontocista. É um sentido só. E aí eu tinha deixado o carro lá na vaga, enquanto eu resolvia algo lá na Paulo Sexta e voltava. E aí quando eu voltei, o carro, que era dele, inclusive, estava atrás fechando. E aí eu falei se ele poderia tirar o carro. Ele disse que não ia tirar. Não teve nada de entrar na loja. Tanto que ele diz aí que eu entrei na loja, quebrei, fiz um bocado de coisa, né? Aí, tanto que quando chegou para a delegacia, alguma coisa assim, falou, certo, e as imagens? Cadê não sei o que, ele ficou negando várias coisas. Teve a ocorrência, ou a ocorrência não, a audiência, e se eu for ver, nem ele foi. Eu fui lá, inclusive, na audiência para prestar depoimento, porque eu não fiz nada de errado. A única coisa que eu tinha feito foi estacionar o carro na vaga dele. E aí, como ele não foi presente, se você olhar aí o histórico, foi arquivado, não sei como é que faz. Então, o teor dessa ocorrência não procede, o que foi registrado por não, policial militar. É porque quando o policial chegou, que perguntou a ele o que foi que aconteceu, ele ficou com vergonha de dizer que era simplesmente porque eu botei o carro na vaga dele. E não tinha carro danificado também? Não, aí meu carro estava arranhado. Aí ele disse que eu peguei uma barra de ferro e arranhei meu carro. Certo. Qual então, pessoa normal vai fazer isso? Não existe isso aqui, entendi. Não, aí tanto que nem foi para frente, não teve nada aí. Tanto que o policial ficou perguntando a ele, certo, mas o que foi que... Não, porque ele estacionou, eu pensei, certo, mas teve o quê? Perfeito, foi invenção do dono pois da loja. Pois é, aí ele disse que eu entrei na loja, quebrei a loja toda. Mas não teve quem nada é que disso. Com a sua loja quebrada não vai dar continuidade? Não vai chegar e dizer, não, já que ele quebrou minha loja, eu quero que pague. Não, me agredi. Não teve, só um fato foi que não existiu. que eu botei o carro na vaga da loja dele, só isso. E aí ele ficou insatisfeito com o carro na vaga e chamou a polícia. Foi. E aí inventou... Não, quem chamou a polícia fui eu. Eu que chamei a polícia. Eu que liguei para a polícia. Se olhar histórico de telefone, vai ver que foi eu que liguei para a polícia porque ele não queria tirar o carro. Para fechar o seu carro. É, porque ele botou o carro dele atrás do meu, dizendo que eu não ia sair. Perfeito. Eu tinha que trabalhar e eu liguei para o 190, o policial chegou lá, aí eu falei que ele não queria tirar o carro, aí para poder justificar tudo aquilo, ele disse que eu entrei na loja, quebrei, fiz um bocado de coisa, tanto que nem procedeu, não existiu. Nada. Perfeito. Queria só esclarecimento. Obrigado. Defesa. Sim, Excelência. Apenas a palavra. Muito obrigado. Apenas alguns esclarecimentos. Acho que já estamos todos cansados pelo adiantado da hora e ficou muito claro aqui tudo que aconteceu pelo depoimento do senhor João Ricardo. Eu só quero um ponto não está tão claro para mim. O senhor contou aqui já que foi à sala do Aldo e já foi até mostrando a faca. Foi quando você teria falado com ele. A minha dúvida é, o Aldo correu, porque tem vídeo aqui, né? Uhum. O Aldo correu porque tomou um golpe ou os golpes aconteceram após ele correr? Repita a pergunta. A minha pergunta é o seguinte, se você... Eu vou reformular para ficar mais claro. Você golpeou Aldo dentro da sala quando só estava vocês dois ou já depois da corrida, da perseguição no corredor? É depois que ele passa por mim. Né? Certo. Porque ele passa por mim, aí a gente... Eu tenho um flash. Certo. Eu não lembro exatamente como foi. Tá. Então, aí eu vou voltar à pergunta, porque agora se ficou claro para você.
ele passou por você porque foi esfaqueado ou o golpe aconteceu depois dele passar por você? O golpe aconteceu depois de ele passar por mim. E aí vocês saíram correndo, é isso? Sim, porque ele fica de frente para mim, né? A gente tem aquela conversa, discussão, enfim, nada calorado de gritar, nada disso, não teve isso. Foi mais, tipo, até nessa hora a gente foi bem, como é que eu posso dizer assim, educado um com o outro, né? Se é que pode se dizer isso. Porque eu falei, como é que você faz isso, velho? Porque tinha uma consideração. E aí, na hora, você vê que, tipo, o comportamento era diferente. Era muito diferente, entendeu? Não parecia a mesma pessoa. Ok, obrigado. Várias testemunhas aqui, ao longo desse processo todo, relatavam que você pode ter agido movido por ciúmes. Eu lhe pergunto o seguinte, além desse ciúme, pode ter movido você também essa preocupação ou esse medo de perder os filhos ou de ficar sem contato com os filhos? Era o que mais passava na minha cabeça. Tanto que na noite que eu conversei com o Juliano, foi onde eu pedi para ficar com as crianças. Porque o que é que acontece? Na minha vida, lógico que muitas pessoas têm trauma, têm tragédia, mas na minha vida, uma das coisas que eu mais senti falta foi justamente a presença masculina. Então, para muitos aí, pode parecer que é besteira, mas para mim não é. Então, quando eu estava lá jogando bola com meus amigos, e eu via o pai de um amigo jogando lá com a gente, eu não via aquilo. Lembro de coisas simples, de ir para o Horto Florestal com alguns amigos, daí o pai dele que levava a gente, fazia tipo caça, construir cabana, essas coisas. Então, assim, era uma vida muito legal que você via fazer com os pais que eu não tinha aquilo. E aí eu vim crescendo assim, e aí uma das coisas que eu tinha prometido para mim mesmo era que meus filhos teriam um pai, que eu seria presente. E aí depois, quando você vê tudo aquilo que você constrói, que você vai tentando levar para frente, simplesmente vindo por água abaixo, lógico, tem medo, muito medo daquilo acabar. Eu não tenho mais, só um registro em deferência ao promotor de justiça. Essa ocorrência que o senhor citou gerou um processo no Projude de número 00, que fica registrado então, 00134-2205-2015, que foi arquivado a pedido do Ministério Público por ausência de justa causa. Vale dizer que o Ministério Público entendeu que aquela acusação do carro, que não tem grande importância aqui, o próprio Ministério Público disse que aquilo não constituía crime. Aí o número dos autos, é possível conferir. João Ricardo, eu realmente acho que você, na medida do possível, detalhou aqui a dinâmica dos fatos e em vídeos, né? E nós vamos explorar isso aqui. Eu agradeço, eu não tenho mais pergunta. Se você tiver algo, é o seu momento de exercer autodefesa, você já fez outra oportunidade, mas se tiver algo que queira esclarecer a mais, a gente está à disposição. Seja objetivo, por favor, que estamos todos. A única coisa que eu gostaria de pedir mesmo é desculpa, não só a família de Aldo, porque, de certa forma, foi o maior prejudicado que perdeu sua vida, mas pedir desculpa a todo mundo que está aí atrás, família dele, minha família. Não é irônico, não é sacar nada disso, é porque esse tipo de situação eu sei que não é bom para ninguém. Não é bom para mim que estou aqui sendo julgado, mas também não é bom para ninguém que está envolvido aí atrás. Eu sei que tem muita gente que gosta, que é de família mesmo, que cuida e que eu acredito que ninguém gostaria de estar passando por isso. Então eu simplesmente peço desculpa se de alguma forma eu machuquei ou atrapalhei a vida de alguém. E que eu espero que, de alguma forma, a dor seja reduzida. Senhores jurados, alguma pergunta?